Ronda da Cidade. Oferecimento. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando para mais uma edição do Ronda da Cidade, edição desta quarta-feira, viu? A partir de agora, na nossa TV Foz, os fatos, em especial os fatos policiais, você vai acompanhar no programa Ronda da Cidade de hoje. E os destaques do dia, olha, tem um crime brutal. Esse crime aqui que a gente vai destacar também, um crime brutal, uma mulher é morta com machadadas. Essa uma informação triste que a gente sempre destaca aqui no nosso Ronda da Cidade, mas que infelizmente a gente tem que trazer essas informações. Outra informação também que a gente vai trazer para você, uma ação policial em Linhares, prendeu 2 criminosos e no confronto com a polícia, um acabou sendo morto. 2 presos e um morto pela polícia, o detalhe. Esse que foi morto pela polícia é o mesmo homem, o mesmo criminoso que participou de um assalto à distribuidora em São Mateus em novembro do ano passado. Daqui a um pouquinho a gente traz esses detalhes para você aqui no Ronda da Cidade também. Queda de homicídio no município de Colatina, também queda de homicídio no município de Linhares. A gente vai trazer os números também, viu? Decretado estado de emergência em Colatina devido às fortes chuvas dos últimos dias. A gente vai trazer essas informações também com a Elisângela Ramos. Tudo isso e muito mais agora, aqui no Ronda da Cidade, que está começando agora. Antes das notícias, antes dos fatos policiais, eu quero trazer para você que está acompanhando o Ronda da Cidade aqui, viu? Agradecendo a você, lógico, que nos assistem todos os dias, vocês que nos assistem todos os dias. Eu quero trazer o nosso WhatsApp, tá aí na tela, 998025047, é o nosso canal interativo para você participar, para você mandar mensagem, onde é que você está assistindo o nosso Ronda da Cidade. Mande aí como é que está a sua rua, como é que está o seu bairro, a sua comunidade, a sua cidade. Fique à vontade, viu? Aqui no Ronda, tá em 998025047. Daqui a um pouco também eu vou falar para você sobre uma corrida, a corrida Ecolitoral em Guriri, que une esporte, natureza e também conscientização ambiental. Daqui a um pouco eu trago essas informações. Olha, eu quero destacar para você o nosso site sinoticias.com.br, as principais notícias do estado do Espírito Santo você vê aqui. Olha, acidente com viatura e motos deixa 2 feridos em Vitória. Tá aqui, gente, olha. Aqui, olha. Sapo é flagrado atravessando rua na faixa de pedestre. E tem um vídeo que viralizou. Tá aqui. Tem gente que não gosta de sapo, não, viu? Morre de medo, susto, né? Tem pessoas que não gostam muito, não. Mas tem outros que gostam, né? Anvisa determina recolhimento de 4 lotes de panetones. Agora, Natal já passou, né? Natal já passou. Reunião nesta sexta-feira vai definir nova tarifa do Transcol para quem usa o Transcol na capital do Espírito Santo. Capital, né, lógico, de toda a região ali da Grande Vitória, viu? Os municípios que fazem parte da Grande Vitória. Enfim, reunião nesta sexta-feira. Acesse aí, sinoticias.com.br, é o seu canal, é o seu jornal online, de graça na palma da sua mão. Seu jornal online, sinoticias.com.br. Acesse aí, repito, de graça. Você não paga nada para ter o melhor do conteúdo. Daqui a um pouquinho eu vou falar sobre esta ação policial em Linhares, em que a polícia prendeu 2 e um morreu no confronto. E esse que morreu participou do assalto numa distribuidora em São Mateus. Daqui a um pouquinho a gente vai trazer esses detalhes, viu? Daqui a um pouquinho a gente traz esses detalhes para você nesta ação policial. Mas antes desse fato, eu quero falar para você de um dos criminosos, viu? Um dos criminosos mais procurados do estado do Espírito Santo foi preso. É isso mesmo, um dos criminosos mais procurados. Aqui, a cara dele, viu? Tá aqui esse homem aqui. Esse aqui, ó, fazia parte do comando, tinha a facção criminosa, Comando Vermelho, PCV também, primeiro Comando Puro, enfim. Era um homem muito perigoso que a polícia estava à procura há muito tempo e acabou sendo preso. Vamos conferir nessa reportagem na tela.
Este homem que aparece na foto é Marcos Pereira Júnior, o MK, de 30 anos. Segundo a Polícia Civil, ele é considerado um criminoso perigoso e estava entre os mais procurados do Espírito Santo. MK é apontado como narcotraficante com ligação ao 3º Comando Puro e teve o nome indicado pelo Estado ao Ministério da Justiça para integrar o Projeto Captura, que reúne alvos prioritários em todo o país. Nós não estamos aqui falando de um traficante, nós estamos falando de um narcotraficante. Ele está um patamar acima de tudo que vocês viram por aí. Nós estamos falando de um indivíduo que tem 69 anos de prisão, já com diversos mandados de prisão que foram cumpridos agora com a prisão dele. Nós estamos falando do indivíduo que é fugitivo do sistema prisional. Nós estamos falando do indivíduo que é alvo do projeto Captura, que o doutor Jordano da SESP falou. Brasília tem interesse na captura dele. Então, além do Espírito Santo, nós estamos falando de Brasília. Nós estamos falando do indivíduo que tem diversos mandados de prisão ativos, que agora foram cumpridos. Nós estamos falando de um narcotraficante da facção TCP, que tem a sua base no Rio de Janeiro, e ele é o elo de ligação do Rio de Janeiro com o Espírito Santo em termos de TCP. De acordo com a Polícia Civil, MK tinha um papel estratégico na organização criminosa. Era ele quem fazia a conexão entre criminosos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, trazendo para cá práticas usadas em comunidades cariocas, como a extorsão de moradores e comerciantes. Ele era quem trouxe para o Espírito Santo uma metodologia de extorsão de comunidades e de empresários. Então, chegou aqui inclusive, fechar empresas. Empresas foram fechadas porque não estavam suportando as extorsões que ele estava praticando. Mas, segundo as investigações, essa tentativa de implantar esse modelo criminoso não funcionou no Estado. A atuação das forças de segurança impediu que o grupo conseguisse se estabelecer como pretendia. O Estado do Espírito Santo é diferente do Rio de Janeiro. Aqui eles tentaram, ele foi o arquiteto. O MK, a pessoa do Marcos Luiz Pereira, ele arquitetou, ele pensou, ele planejou instalar no Espírito Santo algo que é muito comum no Rio de Janeiro, e vocês veem isso no Rio de Janeiro através da Operação Contenção. E aqui no Espírito Santo nós estamos mais adiantados, a gente não deixou acontecer. A prisão de MK aconteceu na última sexta-feira no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Durante a ação, um homem que fazia a segurança do criminoso também foi preso. O município da Serra, oportunidade de que foram cumpridos mandados de prisão contra ele, dentre os quais decorrente da evasão dele do poder do sistema prisional capixaba. Ele foi preso em flagrante também pela posse de arma de fogo de uso restrito, que estava disponível para ele por segurança, com diversos carregadores, sinalizando a prontidão para enfrentamento, seja de ataque de rivais, seja para dissuadir a atuação policial eventualmente. No entanto, a atuação foi assertiva, rápida, enérgica e inviabilizou qualquer tentativa nesse sentido. A Polícia Civil informou ainda que MK já era monitorado há tempo pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Ele estava foragido do sistema prisional e, com a prisão, foi levado de volta ao presídio. É um indivíduo que já vinha sendo monitorado, já havia algumas tentativas de capturá-lo, mas como ele se refugiava no estado do Rio de Janeiro, isso dificultava bastante as operações, e nós tínhamos a informação que ele já se encontrava aqui no estado. Ele havia vindo agora no final do ano, e a gente estava monitorando, acompanhando para tentar efetuar essa captura. Felizmente, com a colaboração da população, sempre uma parceira do Disque Denúncia, da Segurança Pública, nós recebemos uma denúncia anônima através do 181, dando a possível localização desse indivíduo. E aí, com essa informação, nós tratamos ela, depuramos esse dado, acionamos a Polícia Civil através do CORE, né, que fez um trabalho exemplar, conseguiu confirmar a presença desse cidadão e conseguiu efetuar a prisão sem que houvesse qualquer tipo de reação ou qualquer tipo de troca de tiro. Marcos Luiz era fugitivo do sistema prisional. Agora, voltou para o presídio. Pois é, voltou para o presídio. Detalhe, condenado a mais de 60 anos de prisão. O cara estava solto, comandando aí o tráfico de drogas, comandando o crime organizado no Espírito Santo em parceria com os
criminosos do estado do Rio de Janeiro. Agora tem que ver se vai permanecer preso, né? Porque já era fugitivo. Você vai conseguir fugir novamente como é que foge com facilidade e fica no estado com facilidade, né? Pois é. Daqui a pouco eu vou falar sobre o assalto, sobre uma ação policial em Linhares, em que 2 homens foram presos e um foi morto no confronto com a polícia. E esse que foi morto, ele participou do assalto da distribuidora de São Mateus, já lembra, em novembro do ano passado, com a facilidade. Inclusive, dá até para a gente colocar aqui um pedacinho da entrada. Vamos relembrar o caso aqui antes da entrevista. O caso aqui, ó, eles entram, aqui, tá vendo? Tem até áudio também, daqui a pouco a gente vai aumentar o áudio aqui. Olha só como é que ele entra. Esse aqui de moletom foi que morreu na troca de tiros com a polícia em Linhares hoje. Esse aqui, que a gente está tampando ali dando esse, porque tem funcionários aqui da distribuidora, né? Este homem, este aqui, Melquisedeque, morreu no confronto com a polícia. Esse homem aqui, olha só aqui, tá com uma tranquilidade, facilidade nesse roubo, né? Olha ali, ó, abrindo ali o refrigerador, vai puxar ali, olha só, puxa. Bota na tela cheia com áudio aí, pra gente só ouvir também, olha. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê o telefone? Bora, amor! José, faz que abre aqui. Abre aqui. Vai, vem. Esse é o Melquisedeque, esse que foi morto pela polícia no confronto em Linhares. Daqui a um pouquinho, o delegado Fabrício Dutra, ele vai explicar como foi a ação policial, os fatos, inclusive as informações detalhadas, e que a gente vai trazer para você daqui um pouquinho no Ronda da Cidade. Aguarde. Fique ligado aí, viu? Fique ligado aí. Mas antes desta informação, olha, tá aqui, gente, ó. Esse aqui é o Melquisedeque também, viu? Já tinha sido preso, ele acabou, olha que coisa, viu? Mais um preso da polícia. Está aqui na tela, que você está vendo aqui também, que a polícia tem trabalhado nesse objetivo também de combater o crime organizado, criminosos que estão presos, criminosos que estão, às vezes são condenados, desculpa, são condenados, mas estão nas ruas praticando crimes, assaltos à mão armada, quer dizer, sem nenhum receio de nada, está nem aí, se alguém reagir, é tiro. Mata mesmo, eles matam mesmo, não tem piedade nenhuma, viu? Mas o lugar dessas pessoas que praticam a ação dessa natureza atrás das grades. Vamos aqui acompanhar com mais detalhes também. Olha aí, este é o homem, viu? Este é o homem que você está vendo aí, tá? Este é o homem aqui, olha, na tela para você que está acompanhando aqui o nosso Ronda da Cidade, viu? Que acabou morrendo no confronto com a polícia em Linhares. Teve participação da Polícia Civil, Polícia Militar também, viu? Lá em Linhares. Aqui, ó, o Melquisedeque no confronto com a polícia, morto aqui, viu? Na tela cheia, aproveitar, tenha mais informações também que a gente vai falar aqui para você que está acompanhando o nosso Ronda da Cidade. Olha só, as informações que a gente acabou de receber também, o foragido da Justiça, ele morreu em confronto com a polícia no córrego do Farias, interior de Linhares. Melquisedeque Modesto da Silva, de 38 anos, era procurado por vários roubos em Linhares, Colatina, São Mateus, Nova Venécia, região. Ele atirou contra os policiais e tentou fugir para a mata, mas foi baleado e morreu. 2 comparsas dele, que estavam em uma casa, foram presos com armas e drogas. Olha essa arma aí também. Olha esse moletom. Olha o mesmo moletom que ele estava usando no dia do assalto na distribuidora em São Mateus. Olha a quantidade de armas, de munições, pistolas e submetralhadoras e drogas também. Daqui a pouco o delegado Fabrício Lucino vai falar também sobre este caso dessa ação. Esse é um dos presos, olha. O Saulo Juan Alves de Oliveira, de 30 anos, e Éricles, que você vai ver também na tela, Éricles Reis Coimbra, de 28 anos de idade. Eles se renderam a perceber que estavam cercados. Melquisedeque era considerado muito violento em seus crimes, que não trocou tiro com a polícia e acabou morrendo, viu? Volta para mim, obrigado. Daqui um pouquinho, então, tem o delegado Fabrício Lucino falando sobre este crime, essa ação policial. Mas antes disso, gente, quero falar para você de um crime brutal. Um crime brutal. É isso mesmo, a mulher foi morta machatada, gente. Está aqui essa mulher. Que crime é esse, gente? Que crime brutal foi esse? Vamos saber agora na reportagem.
A vítima foi identificada como Marília das Graças Mendes, de 50 anos. De acordo com a polícia, ela era mãe de 6 filhos e conhecida na região por vender doces e manter uma rotina simples na comunidade. Ainda segundo as informações apuradas, nessa segunda-feira, Marília permaneceu em casa enquanto 2 dos filhos saíram para trabalhar. Na volta, um deles encontrou a casa aberta e a mãe caída no chão com ferimentos graves na cabeça. Um dos irmãos, ainda menor de idade, presenciou a cena. A polícia militar foi chamada e, de acordo com o boletim, o crime foi cometido com golpes de machado. O suspeito fugiu logo após o assassinato e está sendo procurado na região. O crime quebrou a tranquilidade do distrito de Burarama, no interior de Cachoeiro de Itapemirim. Equipes da polícia realizam buscas e tentam entender a motivação do assassinato que chocou moradores da comunidade. O corpo de Marília foi levado para o Serviço Médico Legal. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. E se você souber do paradeiro deste criminoso, deve denunciar. Diz denúncia 181, você não precisa se identificar, viu? E todas as denúncias são apuradas pela polícia. Eu acho que é mais que uma obrigação nossa de um cidadão, um homem de bem, se souber do paradeiro, denunciar um homem desse, né? Pelo crime da forma que ele praticou. É mais do que, acho que é uma obrigação denunciar. E aí você não precisa se identificar. 181 diz que denúncia. Só para fechar esse primeiro bloco aqui, gente, Colatina registrou uma queda no número de homicídios em 2025. Que bom, né? 33% foi a queda. A gente vai atualizar essas informações aqui agora na tela. Segurança não se mede apenas pela sensação. Ela aparece no dia a dia, no ir e vir das pessoas e, principalmente, nos resultados. Em Colatina e na região atendida pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, os números mostram que o trabalho nas ruas tem feito a diferença. Entre os dados positivos está a queda nos crimes contra o patrimônio. Os roubos, por exemplo, caíram quase 30%. Um resultado expressivo que reforça a sensação de segurança. Um crime que nós conseguimos ter êxito na redução e ele representa uma sensação de segurança, né? A população vê o trabalho da polícia, a gente dentro do batalhão valoriza os policiais a trabalharem motivados. E essas ações que eles fazem diariamente de abordagem, de busca de informações, de interação com a população, toda a sociedade colatinense ganha no sentido de sensação de segurança. Em 2024 foram registrados 27 homicídios em Colatina, enquanto em 2025 esse número caiu para 18. Colatina é o município carro-chefe do 8º Batalhão, né? Nós registramos uma queda nos homicídios dolosos, né? Apenas 18 homicídios numa cidade com 130 mil habitantes aproximadamente. É um número que a gente considera muito positivo, né? Que representa ali uma sensação de segurança, uma atuação das forças policiais que atuam em conjunto, né? do município, inclusive com Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeitura Municipal, os demais órgãos que fazem parte do sistema de segurança, todos eles integrados, apoiando as ações que a Polícia Militar efetua diariamente. Além da redução dos crimes, o trabalho operacional também se destaca. Foram quase 400 mandados de prisão cumpridos na área do 8º Batalhão. Um reflexo direto de ações mais precisas e do uso da inteligência policial. Muito planejamento, muitas ações de inteligência, muitas ações integradas, e isso representou principalmente nos mandados de prisão, né? Quase 400 mandados de prisão, que representa mais de uma pessoa presa por dia na área do 8º Batalhão, né, nesse número significativo para nós. Por trás desses resultados está o investimento na tropa, capacitação constante, treinamentos, motivação e valorização dos policiais militares. Um trabalho que começa dentro do batalhão e vai para as ruas. Tem todo um treinamento que a gente investe, a capacitação do policial, a motivação com que eles trabalham, tudo isso aí reflete nesses números finais.
Esses números são estatísticas, são balanços, mas o que é importante é o militar estar motivado, efetuar o trabalho dele com qualidade, que é o que a gente cobra, e a sociedade aceitar isso com parceria, como eles sempre fazem, com denúncias, como eles também nos auxiliam, e a sensação de segurança, quem ganha é a comunidade como um todo. Os avanços também são fruto de investimentos do governo do estado. Viaturas, equipamentos, tecnologia e estrutura que fortalecem a atuação da Polícia Militar. Um trabalho de longo prazo, que segue sendo feito para garantir mais segurança para a população. Esse trabalho ele vem de vários anos, a gente continua colhendo frutos e cada vez o governo investindo em efetivo, equipamentos, a gente valorizando o nosso efetivo, buscar cada vez melhorar esses índices e cada vez entregar para a sociedade uma maior sensação de segurança. E a gente está aqui empenhado dia e noite para fazer o melhor trabalho possível. 2026 seja mais um ano que a gente possa coletar sucesso no trabalho. Com planejamento, presença e resultados concretos, o 8º Batalhão da Polícia Militar segue atuando em Colatina e em toda a região, reforçando a segurança e a tranquilidade de quem vive ou passa por aqui. É importante, na presença das forças de segurança nas ruas, né? E isso, lógico, coíbe a ação criminosa, a ação de bandidos também. Realmente, o número baixo, né, de homicídios registrados no ano passado em Colatina, 18. São Mateus passou de 40 no ano passado. Isso que é de entristecer, viu? Só para você ter uma comparação. E o número de habitantes, quase a mesma coisa entre São Mateus e Colatina. Só um exemplo que a gente está falando sobre isso. Daqui a pouco a gente tem mais informações do Ronda. É intervalo comercial. Sai daí não. Mais detalhes já para você.